Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café com Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Então, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e prostre o teu coração. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado, principalmente pela graça. Graça esta maravilhosa que nos salvou, que nos justificou. Graça esta que teu Filho amado Jesus Cristo derrubou na cruz com seu sangue. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos de pé, vivo nesse dia. Pai, te pedimos que continue nos dando força, Senhor, para vencer dia após dia, perseverar em todas as adversidades. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela casa, pelo alimento, pela família que o Senhor nos tem proporcionado, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. E te pedimos, Senhor, que não venha faltar nada na nossa vida, mas que, Senhor, também não venha faltar a tua presença, o teu poder, a tua sabedoria, para que nós possamos trabalhar para o reino e as demais coisas que o Senhor possa acrescentar conforme a nossa necessidade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O devocional de hoje, ainda assim em João 19, e o versículo que eu deixei em destaque, versículo 38 e 39, para que nós meditamos, refletimos nesses versículos. Esse versículo fala sobre o sepultamento de Jesus. Vimos ontem que ele foi crucificado, que na cruz ele bradou tetelestai, está consumado, e assim confirmaram a morte de Jesus. Em seguida vem o sepultamento, porque está próxima a preparação da Páscoa do Peixá, e Jesus precisava ser sepultado. Só que detalhe, que nesse momento todos os seus discípulos, principalmente os 12, os mais chegados, que agora já eram 11, nesse momento fugiram. Assim como a ovelha, quando um lobo vai atacar a ovelha, ela foge, deixando o seu pastor. Assim fizeram os discípulos, os apóstolos, quando Jesus foi crucificado, por medo. Eles largaram Jesus e cada um voltou à sua vida cotidiana. Uns voltaram a pescar, mas naquele momento eles saíram, largaram Jesus lá. E esse versículo 38 e 39 vai relatar de dois homens. Dois homens que um já foi citado no livro de João, e o outro que é citado pela primeira vez, mas também conta nos outros evangelhos. Dois homens. Um homem rico, que provavelmente fazia parte do Sinédrio, chamado José de Arimateia. Vamos ler o versículo que fala assim, ó: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo embora. Ou seja, ele tirou o corpo da cruz. Ele estava acompanhado, olha só, 39, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, também por medo. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. A Bíblia, João aqui, ele enfatiza em falar de José de Arimateia, que era um homem rico, que também nós vemos em Mateus 27, versículo 50 alguma coisa, sobre o homem rico de Arimateia, é José de Arimateia, que provavelmente fazia parte do Sinédrio. E ele era um seguidor de Jesus, mas secretamente.
ele conheceu o Evangelho, conheceu a graça através de Jesus Cristo, conheceu e praticou os mandamentos de Jesus, estando dentro de um sistema religioso, estando dentro daqueles que perseguiam Jesus. Ele era discípulo secretamente. Ele tinha medo, ele era um covarde, ele era um medroso, vamos dizer assim. Ele não concordava com o que acontecia dentro do Sinédrio a respeito de Jesus, mas estava lá. Confiava, acreditava que Jesus era o Salvador, era discípulo. E outro homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, um cara muito conhecido, que fazia parte dessa cúpula, desse sistema religioso, que anteora lá atrás se reuniu com Jesus à escuridão, à noite, para que ninguém visse, porque este também tinha medo e ele tinha dúvida se realmente Jesus era o Filho de Deus. Porque ele tinha na cabeça que os milagres que Jesus operava, somente Deus operava. E aquela conversa onde Jesus fala, você precisa nascer de novo. Aquela conversa brotou algo dentro do coração de Nicodemos, que também, no meu entendimento, ele foi um convertido, foi um discípulo secretamente. Por quê, David? Porque agora, nesse momento, junto com José de Arimateia, Nicodemos vai lá e tira o corpo de Jesus da cruz e prepara o ritual de sepultamento. E o interessante é que Nicodemos, ele reconhece Jesus como rei, como salvador. Por quê? Por quê? Porque fala, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Uma mistura que só era oferecida a uma realeza, a um sepultamento de uma realeza, de um rei. Nicodemos entende que Jesus é o Rei dos Reis. A graça faz que o medroso tenha coragem. A graça faz que aquele que está em secreto, secretamente por causa do medo, se apareça corajosamente e contribui para o reino. A graça faz o medroso ter coragem. E a falta de graça, a falta de conversão faz que o corajoso seja medroso. Nós vemos que os discípulos, os apóstolos, os 12, os 11, naquele momento sentiram medo e correram, porque não eram convertidos de verdade. Ficaram com medo, então o corajoso teve medo de morrer, medo de sofrer alguma coisa, mas depois que eles se converteram após a ressurreição de Cristo, que comprova, nós vemos que eles foram convertidos de verdade, eles entregaram a sua vida, aquele medo foi embora e pela graça eles tiveram coragem. Assim somos nós. Se nós temos medo de alguma coisa, se entregue aos pés de Jesus, se converta, porque pela graça você tem coragem. Coragem de ir anunciar o Evangelho, coragem de falar das coisas de Deus. Nós não devemos ter medo, nós devemos ter coragem, e isso nós só adquirimos através da graça de Jesus Cristo. A graça faz o medroso, ter coragem. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a tua quinta-feira. E lembre, se você está em Cristo, você não é um medroso, você é um corajoso. Então, vá para a tua missão. Anuncie o Evangelho. Sofra, lute. Não negue. Não... Esqueci o nome agora. Não negue o nome de Jesus. Não seja omisso, eu lembrei. Não seja omisso. Anuncie. Fale da verdade. Seja corajoso. Não importa onde você esteja, no sistema religioso que você esteja, seja corajoso. Não negue o nome de Cristo. Não seja omisso. Não peque. Seja corajoso. Pela graça e pelo poder de Deus. Deus te abençoe.